Muito bem, amados, mais uma vez, bom dia. Tão gostoso ouvir esses relatos e eu ficaria ouvindo por mais tempo, não em detrimento da palavra de Deus, mas o que acontece na vida do povo de Deus é obra de Deus. Então é muito bom ouvir do Eliseu como é que Deus o atraiu. Eu tenho a impressão que futebol foi pensado por Deus, porque uma que eu gosto muito, então eu já sou meio para falar isso, né? Mas é porque os relatos dessas ferramentas, quando você aprende a usar elas para a glória de Deus, elas são uma grande bênção. Eu também fui atraído pelo meu gosto por futebol, para ir a uma igreja onde tinha uma quadra, e então veja onde é que o Senhor me levou. Né? E isso me dá muito gosto de usar também. Por onde eu ando, por onde eu sirvo, o futebol está sempre envolvido. E como uma ferramenta forte. Eu invisto tempo nisso. No meu primeiro, a igreja que eu pastoreei, a primeira igreja que eu pastoreei, é a minha igreja materna, praticamente. Então eu fui lá, foi lá que eu casei, foi lá que eu fui diácono. E quando eu era diácono, então eu já tinha esse gosto por futebol, mas alguns irmãos da igreja tinham dificuldade com isso. Eu quero testemunhar isso, porque de repente algum irmão tem dificuldade com isso. Não tenha, não. Você não precisa jogar futebol. Quando a gente diz que gosta de futebol, não está dizendo que todo mundo tem que gostar ou que tem que jogar futebol. Mas é uma ferramenta profundamente útil. Primeiro porque não é pecado. Se fosse, então não valeria a pena usar. Mas então na minha igreja tínhamos problemas com isso. Então eu tinha que fugir, sair escondido para jogar futebol. O Senhor sabe quais eram as minhas motivações. Eu queria alcançar as pessoas. E um jogo de futebol de salão, você tem que ter no mínimo 10 pessoas. Então já é um campo missionário, já é um campo, já é um coletivo. Então se você vai jogar campo, então para ter um jogo de campo tem que ter 22 pessoas. Então é um espaço grande para trabalhar. Então eu tinha essa dificuldade, eu ia escondido, até que um dia eu me revoltei. Eu disse, rapaz, vou acabar com esse negócio. De forma que a nossa igreja, ela nasceu na cidade de Maracanaú, onde o pastor Antônio também é daquelas bandas, né? Então, nossa terra lá. Nossa igreja nasceu com um grupo de 25 surdos, que era o pessoal com quem eu jogava futebol. Éramos uma igreja de umas 30 pessoas e 25 eram surdos. Então, por causa do futebol, isso surgiu assim. Tivemos até que fazer uma campanha na comunidade para deixar a comunidade saber que era uma igreja para qualquer pessoa, porque todo mundo pensava que era igreja só para surdo. A igreja do surdo, era do surdo. A igreja cresceu, hoje tem muito mais ouvintes do que surdos, mas o Senhor abençoou por meio dessa coisa de estar envolvido com a comunidade através do futebol. Em Cabo Verde, hoje temos uma igreja em Cabo Verde, África, que também foi uma ferramenta muito forte. Depois que eu saí, isso esfriou um pouco, e o pastor que está lá atualmente, o líder que está lá atualmente, pediu que eu fosse passar um mês lá para reativar esse ministério de futebol, porque havia muitos jovens nessa época e hoje já não há. Talvez algumas pessoas digam assim, mas aí estão indo por interesse no futebol. Deixa eu lhe dizer uma coisa, todos nós vamos a uma igreja por algum interesse. Todos, absolutamente todos. Você pode ter vindo para a igreja por interesse no teu casamento não estava bem, você achou, não, está bem naquela igreja, tem jeito. É um interesse. E Deus usa as nossas necessidades. Deus usa isso. Crianças, eu fui muito criticado, as crianças só estão vindo porque tem merenda. Que seja. Não é o nosso interesse que nos salva, é o interesse dele. Tudo que nós temos que fazer é dar um jeito que as pessoas ouçam o que pode salvá-las. Eu tenho dito, o Senhor não me deu recurso financeiro. Se eu tivesse dinheiro, isso parece brincadeira de cearense, mas não é. Se eu tivesse dinheiro, eu sairia. Eu não sairia numa feira distribuindo folheto. Eu sairia distribuindo dinheiro. Eu tiraria uma nota de 100 e diria, te dou R$100 para tu ir bem ali sentar comigo naquele banco e me ouvir por 10 minutos. Quem é que não ia? Mas ele ia pelo interesse do dinheiro. Não importa. Se o evangelho entrar no coração, ele me devolve o dinheiro e ainda agradece. Porque nós sabemos o que vale a pena. É a salvação em Cristo. Hoje, se não tivesse mais que jogar futebol, estava nem aí. Porque o Senhor já usou aquilo para me abençoar. Então, todos nós, nenhum de nós procuramos a Cristo dizendo assim, eu vim aqui porque eu sou um pecador desgraçado e aqui prego o evangelho que salva. Não é. Todos nós viemos por alguma necessidade. As crianças e adolescentes vão por necessidades lúdicas. Quer brincar,
que é futebol, ali tem escotismo, ali tem isso, aquilo, outro. Outros por outros motivos. Uma igreja numa comunidade carente como onde eu estou agora, qual é a grande necessidade das pessoas? Comida. Comida, feijão e arroz. Pela graça de Deus, tem uma rede de igrejas nos Estados Unidos que está nos mandando dinheiro todo mês para a gente dar feijão e arroz a esse povo. E o resultado é uma igreja que em pouco tempo as pessoas estão vindo ouvir o evangelho. Essa é a nossa tarefa. É a nossa tarefa. Então, e Deus faz cada milagre em meio a isso. Eu lembro que em Cabo Verde tem... Cabo Verde, então, tem muitos cabo-verdianos, mas também tem muitos africanos de outras nações. E guineenses, há muitos guineenses lá. Então eu me envolvi com uma comunidade de guineenses. Só que os guineenses são mais fortes e, sei lá, meio que mais brutos no futebol. Assim, são bons de bola, mas são muito fortes. Né? E quando eu vi eles jogando, eu queria me envolver para alcançá-los. Mas aí eu disse, rapaz, vai ser meio complicado aqui. Uma canelada dessa aí deve doer pra caramba. Esses caras têm uma perna forte demais. Isso não vai dar para mim, não. Mas eu queria ganhá-los. E aí aconteceu um negócio inédito na história mundial também, pastor Antônio. Pelo menos na minha vida. Eu nunca fiz uma oração como aquela, embora de novo pareça engraçado, mas é sincero, é verdadeiro. Eu orei mesmo. Um domingo de manhã, que era o dia que eles jogavam, eu disse, Senhor, eu estou indo lá jogar com eles. O Senhor sabe como é que é. O Senhor sabe qual é o ritmo deles, qual é o meu. O Senhor sabe que o negócio é brabo. O Senhor sabe que eu só quero alcançá-los. E no mundo do futebol, quem vive no meio do futebol, a gente sabe de uma coisa. Se você for ruim de bola, você só joga se você for o dono da bola. E olha lá, e é se tiver faltando alguém. Se você quer a atenção das pessoas, você tem que ser bonzinho de bola. Porque se você for bom de bola, as pessoas vão ficar à tua volta, quer saber quem é você. É assim no mundo do futebol. E especialmente quando você é de fora. Então, eu sabendo disso, porque é assim no mundo do futebol, eu disse, Senhor, me ajuda a jogar bem hoje. Me ajuda a jogar bem hoje. Aí bolei a estratégia. Eu não vou segurar a bola. Eu vou pegar, a bola vai chegar em mim, eu vou tocar. E assim foi. Bola vinha, tocava, lançava. Aí, meu amigo, os caras começaram a... Você nem imagina do que é que me chamaram. Talvez você está pensando aí, talvez Ronaldinho, não sei o que dizer. Não. Eles me chamaram e me conhecem lá como Zidane. Pô, quem não conhece bem futebol nem sabe quem é esse tal de Zidane, mas quem conhece sabe que o cara era bom de bola. Rapaz, o brasileiro é o Zidane, e bola pra lá, e bola pra cá. Eu fiz um gol naquele jogo, irmãos, que aquilo só pode ter sido um anjo que Deus botou em cima da trave. Sobrou a bola no canto do escanteio. Não era futsal, mas é society. E aí veio aquele negão guineense e fechou, né? Você tá no canto, não tem pra onde ir. E eu fiz algo aleatório. Eu disse, eu vou jogar a bola pra lá pra ver o que é que acontece. Aí bati debaixo da bola. A bola caiu de trás do goleiro. Gol. Eu penso que tinha um anjo em cima e empurrou a bola assim já dentro. O resultado disso foi exatamente o que acontece no futebol. Terminou o jogo, para quem é você e tal, e tal, e tal. E você jogou aonde? Não, você tem que ter jogado em algum clube do Brasil. Papapá. Aí eu disse, rapaz, vamos continuar essa conversa lá em casa? Aí fomos, cheguei em casa, minha filha fazia um garrafão de suco aí, uma bolacha. Aí disse para eles, olha, aí conversamos e tal. E disse, olha, vamos fazer o seguinte, todo domingo bora ter essa conversa aqui. Todo domingo eu faço um suco, vai ter uma bolacha aí, e eu vou me apresentar melhor para vocês. Domingo seguinte comecei a ensinar o evangelho. E por mais de um ano eles ouviram o evangelho. 3 aceitaram a Jesus Cristo. E os demais ouviram a respeito de Jesus Cristo. Se vão se converter, não é minha obra. Não é meu trabalho. Isso é com o Senhor Jesus Cristo. Fico satisfeito de ter feito o que eu tinha que fazer. Então use essas coisas para a glória do Senhor. É possível fazer tanta coisa. Às vezes a gente diz, mas na África o pessoal faz assim, assim, assim. Só que às vezes a gente não tenta fazer aqui o que a gente faz na África. Muita coisa que dá certo lá daria aqui também. O problema é que nós nem sempre tentamos, tá certo? Então, atentos com isso. Louva a Deus então por isso, fique com esse testemunho como uma forma de se sentir motivado, incentivado a participar da vida da tua comunidade. Eu vim de um meio onde os pastores,
Eu não sei como é por aqui, eu sei que a gente deve ter alguns cuidados, mas os pastores procuravam pegar os seus jovens novos convertidos e tiravam ele do meio da comunidade e com medo de que eles fossem contaminados pela comunidade, tiravam ele de lá e aí nunca mais a gente voltava. E aí criava-se no meio da igreja aquele grupo de crentes, um bando de lâmpadas onde já está iluminado. Enquanto isso, as trevas que precisam de luz ficavam cada vez mais sem luz. Porque as luzes estavam todas aglomeradas no mesmo lugar. Eu não entendo isso. Quando eu era adolescente, tudo bem. Quando eu era jovem, eu estava debaixo de influência, mas eu cresci e disse, como é isso? Será que nós não devemos preparar o nosso povo para vencer lá, em vez de se acovardar e fugir? Porque é meio que uma estratégia covarde. Não deixa ela não, porque ela vai ser influenciado. Nós é quem temos mais força. Ou o Espírito Santo é mais fraco do que o Espírito que está no mundo? Então, se a gente ensinar de fato o Evangelho às pessoas, se elas forem convertidas de verdade, elas têm que influenciar. Não pode ser o contrário. Se for o contrário, alguma coisa está errada. E nunca é no Evangelho que está errado. É em nós. Precisamos corrigir. Com o serviço missionário é igual. Você já entendeu, creio eu, não porque eu estive aqui na sexta-feira pregando. Você já sabia que a obra que nós temos que fazer é fazer discípulos. E talvez alguns, como eu entendi um pouco mais antes, mas talvez alguns entenderam, perceberam pelo menos, na sexta-feira, que nós fazemos missões, não é porque as pessoas precisam. Nosso grande motivo não é a necessidade dos povos, é a glória de Deus. Isso significa que eu quero obedecê-lo porque ele é digno, ele merece. A necessidade grande de missões não é porque as pessoas precisam. O primeiro motivo é ele mandou. O primeiro motivo é ele, a pessoa dele, o plano dele, a glória dele. A necessidade das pessoas é um fator, mas não é o primeiro. Então você entendeu na sexta-feira, baseado em Mateus 28, que é por causa daquele que tem toda a autoridade aonde? No céu e na terra. Então ele disse, vá, eu posso e eu estou mandando. Ontem, então, vimos como é que ele fazia. O próprio Jesus Cristo em ação, mostrando que ele percorria, ele se movia. Jesus era um homem de ação. E é uma coisa que a gente precisa também extirpar da nossa memória. É uma das nossas heranças católicas, é a nossa imagem de Jesus Cristo. Um pastor no Ceará, que ele pregando sobre isso, ele disse, nós não percebemos como nós temos uma imagem frágil de Jesus. E a influência da nossa herança católica, aqueles quadros de um Jesus meio assim, na cruz meio assim, magrinho, frágil. Jesus era, se ele fosse do Ceará, ele diria assim, eu sou cabra macho. Acho que por aqui também deve dizer isso. Jesus era homem de força, carpinteiro, tora de madeira, lixa, serra, martelo. Era homem que caminhava, suava, pés encalecidos, mãos encalecidas. Ele teria caído e não se levantaria mais na primeira queda da cruz, se ele não fosse um homem de raça. Então Jesus Cristo era um homem de ação. O seu povo precisa aprender a ser também. Ele fazia isso porque ele via, porque ele se condoía das pessoas, exaustas e aflitas, como ovelhas sem pastor. E então ele desafia-nos a suplicar a Deus, rogar por trabalhadores. Porque o único jeito que tem de nós nos despertarmos e irmos é se nós verdadeiramente investirmos tempo em rogo. Se você rogar por algo, você só suplica por algo que você precisa muito. Se você entender a necessidade de glorificar o Senhor, de honrá-lo, de servi-lo, de amá-lo, você vai suplicar pela sua alma. Senhor, por que eu não te amo mais? Por que eu me amo tanto? Porque é basicamente o nosso problema em não servi-lo mais. É amor próprio. É amor próprio, temos medo de passar necessidade, medo de faltar dinheiro, medo de adoecer, medo de morrer. É amor próprio. Se nós conseguirmos matar 99% do amor que temos por nós mesmos, o 1% que nos amarmos ainda será muito, mas já será alguma coisa. Se conseguirmos diminuir o amor por nós e elevar o nosso amor pelo Senhor, então com certeza essa fila de pessoas que foram a Moçambique vai ser maior de uma outra vez. E o número de países onde foram também vai ser maior outra vez. Porque aqui está algo que todos eles podem testemunhar, eu estou seguro disso sem ter perguntado a nenhum. É que quando você faz uma viagem como essa, você volta humilhado e se pergunta por que eu nunca fiz isso antes. Esse mundo que parecia tão grande, de repente fica desse tamanhozinho assim.
E aquilo que parecia tão impossível e caro, você diz assim, cadê? Não fez falta. Eu não passei fome por isso. Não passei nenhuma necessidade que não pudesse ser suprida com essa viagem tão longa. E aí você abre os olhos, dá para fazer muita coisa ainda pelo Senhor. Eu ainda tenho muito terreno para construir na minha vida para amá-lo mais. Primeira vez que eu fui a Cabo Verde, eu voltei com essa impressão nítida. Puxa vida, como o mundo do meu Deus é pequeno, como tem coisa para eu fazer e como eu posso fazer. Hoje, qualquer pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil, apesar de todas as dificuldades, se você for jovem, solteiro, ainda não tem os compromissos de uma pessoa com a família grande, e ganhar um salário, talvez até menos, se você se programar, você consegue ir uma vez por ano a um país na África. Daqui para Cabo Verde são 3h30 de voo. Eu estou indo dia 20 de agosto, eu paguei 1.200 para ir e voltar. Não é um valor do outro mundo. Você pode sim amar o Senhor e se espalhar nesse mundo para amá-lo mais, amando as pessoas que Ele está chamando. Então vimos Jesus dizendo, roguem, roguem, porque se vocês rogarem, vocês vão querer ir. O coração de vocês vai ficar tão apertado em ver que os trabalhadores são poucos, que você não vai se negar em ser um deles. E vai dizer, eis-me aqui, Senhor, coloca o meu nome na lista aí. Agora, talvez ainda haja um problema, que eu não sei qual é. Porque se você é salvo por Jesus Cristo, amado por Ele, você entende que Ele quer que você faça discípulo. Ele é a autoridade que mandou fazer, não pediu, Ele mandou fazer. Ele te deu o exemplo de como fazer, e você ainda não faz. Então eu creio que você tem um problema, e eu espero que o Espírito Santo te ajude a identificar hoje e a extirpar da tua vida. Para isso eu queria usar um texto das Escrituras, onde o Senhor Jesus Cristo mostrou qual era o problema de um povo. Aquele povo não conseguia amar o Senhor porque eles tinham um problema. E talvez você vai identificar o seu problema nisso. O Senhor extirpou o problema daquele povo e aquele povo passou a amá-lo. Eu espero que você o ame mais ao identificar qual é o teu problema, a tua trava, e Ele arranque isso e você se dedique mais ao Senhor. Marcos capítulo 5, a história do endemoniado Gerazeno. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali perto, ali pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles.
Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amados irmãos, aqui está a história do amor de Deus por um povo. Quando Deus ama um povo, ele providencia salvação. Providencia a salvação por meio de alguém, e através desse alguém providencia salvação para aquele povo. Talvez o povo da cidade de Juazeiro da Bahia, carente de Cristo, talvez o seu vizinho, talvez a sua comunidade escolar ou sua comunidade profissional estão aguardando que o Senhor use você para ser a bênção da salvação da vida deles. A primeira coisa que nós nunca devemos perder de vista é que tudo isso começa e termina com Jesus Cristo. Tudo é sobre o nosso exaltado Senhor. Tudo é sobre o glorificado Jesus Cristo. Não há um indivíduo na terra, no passado, no presente e nem haverá no futuro, que foi salvo sem a ação primeira de Jesus Cristo. Ninguém buscou a Ele antes, nem eu e nem você. Todos nós fugimos dele quantas e quantas vezes nós podíamos, até que por sua graça bendita nos cercou e disse: é hoje que eu chego e transformo sua vida. É assim também com esse povo. Embora a história aqui nos pareça ser sobre um homem endemoniado, mas não é. Você verá por esse texto e pelo texto a seguir, que essa é a história sobre o amor de Deus pelo povo de 10 cidades. O Senhor amando aquelas 10 cidades, tendo pessoa naquelas 10 cidades, chamadas Decápolis. Eram 10 cidades, Deca é 10, polis, cidades. O homem morava em Gerasa, uma daquelas 10 cidades. E o Senhor, por amar aquelas 10 cidades, providenciou salvação. É como se Marcos estivesse dizendo assim: o Senhor Jesus Cristo ama esse povo. E por amar esse povo, olha o que ele fez. E então Marcos vai contar a história de como o Senhor providenciou salvação para aquelas 10 cidades. E a história foi assim. Era uma vez, Jesus chegou na cidade de Gerasa. Oh, meus irmãos, que dia feliz quando Jesus chega na nossa cidade. Que dia bendito. Que dia glorioso. Se não bate no teu coração a alegria daquele dia, cava um pouco mais. Talvez as dificuldades, talvez os seus pecados permitiram que ficasse meio coberto de poeira aquela lembrança bendita do dia que ele chegou. Mas não deixa que isso aconteça sempre. Oh, que dia maravilhoso! Dia 7 de setembro de 1993. Eu era um jovem de 18 anos, bandido, criminoso, rebelde contra o meu Senhor. Quando o Senhor providenciou que eu pudesse ouvir o Evangelho naquela praia, o piquenique de uma igreja Bíblica Batista lá em Maracanaú. Eu fui para aquela igreja uma semana antes daquele piquenique, e como um rebelde contra Deus, eu fui para fazer uma maldade dentro da igreja, para que nunca mais a minha irmã, que era membro lá, me convidasse para ir a uma igreja. Ela vivia insistindo: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu tinha ódio de Jesus Cristo. A gente diz que tinha ódio da igreja, mas não é ódio do Senhor. Rebelde contra ele, não queria saber nada de Deus. Eu tinha 2 armas, uma pistola e um revólver. E naquele dia eu disse: eu vou matar alguém lá dentro, e nunca mais ela me chama para ir à igreja. E graças a Deus, na sua bondade, ele não permitiu. E quando eu ia saindo de casa, eu senti que aquilo era demais, e deixei a arma em casa. E na minha cabeça, toda igreja era pentecostal, era a minha experiência. Então as igrejas pentecostais têm um porteiro, né? Então eu pensava: eu não vou matar ninguém, mas eu vou derrubar o porteiro e pronto. Dali ela já pede para eu voltar para casa e nunca mais me chama. Só que igreja batista não tem porteiro. Eu disse: agora eu vou ter que entrar. Então, deixa sem porteiro, porque vai que um dia alguém quer fazer o mesmo. Eu quero ter que entrar, eu vou ter que entrar. Se eu quiser bater em alguém, eu vou ter que entrar. Entrei. E aí, meu irmão, Jesus bateu mais forte. O amor daqueles irmãos, a mensagem daquela noite, tudo. Acho que todos nós nos sentimos assim no dia que o Senhor nos chamou. Parece que o universo estava olhando para nós. Tanto o universo celestial quanto o inferno. Olhando para nós, dizendo: e agora, o que é que vai ser? E eu saí perturbado naquele dia.
sentindo-me um covarde. Como é que pode um homem valente que nem eu, cearense, valente que nem nós, irmão Antônio, se acovardar? Não tive coragem de bater em ninguém. O Senhor estava trabalhando e Ele bate muito mais forte. Uma semana depois, minha irmã disse: vai ter um piquenique da igreja, vamos? E eu meio que automaticamente disse: vou. E meio assim, por que eu estou indo? Eu não gosto dessas coisas. Mas fui. E quando cheguei lá, os jovens pegaram o violão, foram louvar o Senhor. E eu ainda querendo manter uma pose de rebelde e tal, me sentei afastado, e aqueles louvores nos meus ouvidos. Aí sentou um irmão, hoje pastor, José Henrique de Souza, e começou a puxar assunto. O homem é um evangelista, sabe como falar. E então, de repente, ele estava com a mão de Deus apertando meu coração. E eu me derramei naquele dia diante do Senhor. Aquela frase tão repetida por tanta gente, tantas vezes, Jesus te ama, naquele dia fez sentido. E eu me derramei nas águas daquele oceano diante do Senhor. Oh, dia bendito, Senhor. Oh, dia glorioso. Arranca isso de dentro de você. Ele te amou antes da fundação do mundo. Ele só escolheu um dia no calendário dessa terra para deixar isso claro. Mas Ele sempre te amou tanto. Naquele dia isso ficou claro para ti. E Ele continua te amando do mesmo jeito. Ele continuará te amando por toda a eternidade. Toda a eternidade. Você já imaginou ser amado por Ele assim? Eu estava lendo um livro que diz assim: o Senhor não pode nos amar mais. Eu quase paro de ler o livro aqui, mas eu disse: não, eu vou continuar lendo. A frase seguinte dizia: porque Ele sempre nos amou no máximo. Não tem como Ele amar mais do que o seu máximo. O Senhor nunca nos amou em metade. Quando o Senhor chegou em Gerasa, foi dia de glória. As trevas tremeram, os anjos glorificaram. Um homem endemoniado ia ser usado por Deus para deixar claro para todas as 10 cidades que Jesus os ama. O Senhor chegou na minha terra porque Ele queria que os cabo-verdianos soubessem: Jesus ama vocês. Não era só por amor ao Isaías, era maior do que isso. Ele queria me usar para a glória dele. A salvação é o maior presente que um pecador como nós pode receber. Mas sabe, irmãos, o privilégio de servi-lo é indescritível. Indescritível. Só sabe quem serve. Envolva-se. Quando Jesus chega, é assim. Jesus desembarcou em Gerasa. Oh, pés benditos. Quando aqueles pés tocaram a cidade, a terra de Gerasa, nem era a cidade, era no campo afastado. Mas os demônios perceberam: algo diferente tocou nessa terra. Algo diferente, há uma vibração diferente nessa terra. Os demônios que apossavam-se da vida daquele homem há anos, a Bíblia não revela quanto tempo, mas dá a entender que era muito tempo. Um homem de vida desgraçada, como a minha era, como a sua era. O homem experimenta agora algo novo. O homem trazia danos à sua comunidade. A estrada não era usada. Mateus informa que a estrada não era possível de usar, porque esse homem endemoniado não deixava ninguém usar. Era um prejuízo para aquelas comunidades. Um homem que quebrava tudo que era de corrente, portanto, era um poder maligno muito grande sobre ele, era uma legião. Se estamos informados certo, se ele falou legião usando o termo romano para uma legião de soldados, então era 6.000 demônios. E só pode ser essa explicação para o homem quebrar ferro sem quebrar os braços. O homem vivia nos sepulcros, e esse vivia dá a entender, inclusive é possível que ele comia defuntos, porque ele vivia nos sepulcros. A situação dele era calamitosa. Mas onde Jesus chega, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Talvez você está pensando assim: será que o meu caso tem jeito? Tem. Eu sou pastor também. Eu sei as lutas que ovelhas enfrentam. Problemas conjugais, problemas com pornografia, problemas com mentira. Problemas em várias áreas. Será que Jesus pode resolver o meu problema e santificar a minha vida para servi-lo? Ele pode. Ele pode.
Não há nada impossível para Ele. Nada, nada. Creia nisso e viva essas verdades. Esse homem vivia nesse estado até que Jesus chega. Quando Jesus chega, os demônios fazem uma súplica, fazem uma oração. Senhor, não nos expulsa para o abismo não, deixa-nos ir para esses porcos. Tudo indica que era uma cidade, que eram cidades de gentios, porque judeus não cuidariam de porcos. E nem tão pouco de tantos porcos, né? Porque era uma porcaria medonha aqui, né? 2.000 porcos, só nessa manada. Só nesse grupo que estava aqui próximo onde o endemoniado estava. Se esse teve coragem de criar os porcos ali perto onde o demoniado estava, imagina o que não tinha em outros lugares. Então, certamente, cidade de gentios. Então, Jesus diz para a oração dos demônios, amém. Vocês querem ir para os porcos? Amém. E vai para os porcos. Os porcos se precipitam e morrem. E é nesse momento onde o Senhor deixa de tratar só com um homem endemoniado e começa a tratar com o povo de Decápolis. Você vai entender logo, logo. Os porqueiros fogem. A Bíblia não diz o que eles viram, mas a gente vai conjecturar aqui. Porque certamente não foi também uma coisa muito simples. Imagina você ter um homem endemoniado, todo sujo, certamente, sei lá, cabelo desgrenhado, barba, unhas e aquela aparência terrível de quem está possuído por 6.000 demônios. E então agora eles estão lá prostrados diante de Jesus Cristo. Aqueles porqueiros nunca viram isso. Aquele homem nunca se prostrou diante de ninguém, pelo contrário, colocava todo mundo para correr. Agora está dobrado diante de um homem que acabou de descer de um barco, que é judeu, eles sabem disso. Reconhecem-se pela cultura, pelas vestes, por tudo isso. Tinham maneiras de reconhecer. Esse judeu chegou e esse cara está aí. Ninguém controlava ele, agora esse homem controla ele, sem corrente nem nada. E de repente, eu não sei se de repente o homem começa a se debater, não sei se há grito, não sei que saem os demônios. E de repente os porcos começam a agir como se fossem endemoniados. Eu não sei, o cão ladra, né? E o que é que porco faz? Alguém sabe? Grunhir? Ok, então começa aquele grunhido de uma porcalhada medonha. E se jogam no oceano. E morrem. O homem fica em perfeito estado. O Senhor deve cobri-lo com um manto, com um pano, os discípulos. O homem senta-se aos pés do Senhor, aliviado. E os porqueiros, perna para que te quero. Agora eles vão chegar na cidade deles. E aí o Senhor começa a tratar com a cidade. Os homens chegam lá e eu imagino eles chegando lá na cidade de Gerasa, porque normalmente quem cuidava dos porcos não era o dono. Um homem que tinha 2.000 porcos, ele tinha funcionários para cuidar desses bichos. E então os funcionários chegam lá, ofegantes, e dizem, seu fulano de tal, tem 2 notícias para lhe dar, uma boa e uma ruim. Qual é a boa? Lembra do fulano lá, aquele que ninguém conseguia passar na estrada, já tentamos amarrar, acorrentar, prender numa jaula. Talvez até o homem foi um dos que comprou jaula ou corrente, ou seja lá o quê. Se lembram? O homem está jóia. Rapaz, está perfeito, está uma beleza, a estrada está livre agora. Coisa boa, o senhor pode fazer o seu comércio nas outras cidades. E qual é a notícia ruim? O senhor está quebrado. Como assim? Não tem mais nenhum daqueles 2.000 porcos lá. Como é isso? Pois é, também não sei. Sei que aquele homem que estava endemoniado, saiu umas coisas dele lá, ele conversou com o judeu que chegou, o homem conversou com ele, e saiu um negócio, entrou nos porcos e acabou. E óbvio, com uma notícia como essa, se espalha rápido. Não precisa do WhatsApp, todo mundo está sabendo. E todo mundo corre para lá para ver que informação é essa. Para ver o que houve com esse homem, ele está bem agora, para ver quem é esse judeu, que feitiçaria é essa. Mas para ver algo mais. Verso de número 14 diz, os porqueiros fugiram, anunciaram na cidade pelos campos.
Outros porqueiros ficaram sabendo aí pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Os demônios fizeram uma oração: não nos expulsa para o abismo, nos manda para os porcos. Jesus disse: amém. Agora o povo da cidade diz: por favor, vá embora daqui. Que oração triste para se fazer. E olha o motivo pelo qual pediram: Jesus, saia daqui. Vocês perceberam já o motivo, não é? O motivo era porcos. Todas as vezes que você não amar Jesus Cristo, pode perceber que você está deixando de amá-lo por porcos. Porque qualquer coisa em comparação a Jesus Cristo não passa de uma grande porcaria. Se você colocar o seu trabalho como um obstáculo diante de Jesus Cristo, o seu trabalho não passa de um grande porco. Se você colocar a sua família como um obstáculo entre você e o Senhor, você está pedindo maldição sobre a sua família, porque está transformando ela em porcos. Porque qualquer coisa em comparação a Jesus Cristo é porco. Ele te deu uma família para você honrá-lo e glorificá-lo com a sua família. Ele não te deu uma família para ser um obstáculo entre você e ele. Ele te deu um emprego para você ter recursos para honrá-lo e não para o seu emprego ser um obstáculo entre você e ele. Ele te deu condições de ter um curso universitário para você usar isso como uma ferramenta para a glória do nome dele e não para ser um obstáculo entre você e a glória dele. E porque Ele te ama, Ele te faz saber que qualquer coisa que você colocar entre você e Ele é porco, precisa ser sacrificado, se você pretende amá-lo. Porque se você optar para continuar com essa dualidade, Ele sai fora. Jesus não aceita competição, porque nada se iguala aos pés dele. Ele não fica disputando como às vezes a gente pensa. Jesus não está no cabo de guerra com o diabo. A glória dele é infinitamente superior. O problema está com as nossas prioridades, nossos valores. Nós amamos porcos mais do que o Senhor. Eu sempre me perguntava quando eu li esse texto, por que o Senhor fez isso? Não podia curar esse homem e sem prejudicar o comércio desse outro? Mas o Senhor não prejudicou esse homem. É porque o Senhor é tão bom que quando Ele nos ama, Ele faz isso na nossa ferida. Enfia o dedo e diz: é aqui o teu problema, acorda. O problema do povo de Decápolis é que eles amavam porcos mais do que Deus, mais do que o bem que Deus podia dar ao mundo. Amavam porcos mais do que gente, por exemplo. Eles viram um homem que era uma desgraça para ele si, para sua família, para toda a comunidade. Viram esse homem bom, mas eles não podiam dizer: oh, como é o seu nome? É Jesus, muito obrigado. Não iam dizer isso nunca, porque eles perderam porcos. Ah, pastor, mas era 2.000 porcos, mas é porco. Eu gosto de comer carne de porco, mas é só porco. Nós vivemos numa época assim, irmãos. E talvez a igreja de Cristo, talvez você tenha sido contaminado por isso. Deixa eu lhe dar alguns exemplos palpáveis. Se isso não está acontecendo por aqui pela Bahia, amém.
reforcem suas fronteiras que nunca aconteça. Mas eu venho de um contexto não longe de vocês aqui no Ceará, onde os crentes estão deixando de amar pessoas, amar crianças carentes para amar cachorros. As pessoas postam, achamos um cachorrinho assim machucado, bichinho, quem é que quer cuidar dele? E as pessoas não têm o mesmo amor por gente. Quando é gente, dão desculpas, do tipo, mas a mãe que criou foi responsável e jogou fora, é a mãe que cuide. Aí eu fico perguntando, e o cachorro foi você que fez? Por que você tem dó do cachorro? Por que não vai culpar a cachorra, a mãe dele? Nós temos crentes que supervalorizam árvores. Não, pastor, a igreja, essa árvore aqui, a árvore dessa aqui, está aqui desde o início do não sei o que do prédio e tem problema com o Ibama. Foi Deus que criou a natureza. Mas me parece que Ele opta por salvar a gente. Mandou um evangelho que salva a gente, e não plantas, e não animais, e não pedras. Não estou fazendo uma campanha pró-sujeira. Os crentes vão agora esquecer a natureza, matar os animais de fome. Não, mas eu estou dizendo assim, tem um lugar para essas coisas, que não é a prioridade. Nota que tem crentes que estão amando porcos, que não conseguem sentir dó de gente. Tem crentes que repelem os muçulmanos e esquecem que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas amam cães que não são a imagem e semelhança do Senhor. Amam árvores que não são a imagem e semelhança do Senhor. Tem algum problema muito errado com crentes assim. Eu não quero jogar praga, mas praga de pastor dizem que não pega. Mas eu conheço um irmão em Cristo que hoje serve ao Senhor nos campos missionários. Para que isso acontecesse, o Senhor teve que tirar um familiar dele, porque era um obstáculo na vida dele. Eu fico pensando como para Deus isso é fácil. O seu problema é um familiar? Não vou porque minha mãe, porque meu pai. Não faça isso. Porque se Deus te quiser no campo missionário, você disser isso, Deus, é? Pensei que fosse mais difícil o problema. Não vou porque meu emprego. É só isso? Fazer alguém se perder o emprego é a coisa mais fácil para mim. Qualquer coisa entre você e Deus, considere porco, que deve ser sacrificado por uma boa refeição, e nunca algo que eu devo valorizar. Os homens daquela cidade oraram: Senhor, sai da nossa terra. É a segunda oração feita nesse texto, e Jesus diz: amém. Eu vou sair. Mas eu creio que lá no coração do Senhor ele disse: por enquanto. Eu volto já. Jesus entra no barco dando uma resposta de sim àquele pedido: saia da nossa terra. E aí vem a parte mais tocante dessa história. Ao entrar no barco, verso 18, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Todas as vezes que alguém suplica algo para Jesus, é alguém que está pronto a servi-lo. A Bíblia não nos revela que palavras o homem usou, só fala da atitude que ele teve. O que quer que ele tenha dito, ele disse suplicando. Então eu fico imaginando que ele pode ter dito assim, quando viu Jesus naquele barco, ele pode ter dito: Senhor, como assim? Já vais? Por que vais? Você chegou agora, mudou a minha vida, arrancou aquilo tudo de mim. E porque essas pessoas amam porcos, você vai embora. Jesus, me deixa aí contigo. Por favor, não vai, me deixa aqui sozinho não. O que é que eu vou fazer sem o Senhor agora?
Eu estou vendo que o barquinho é pequeno, mas não tem problema. Bota uma corda para fora, eu seguro nela. Mas me deixa ficar contigo. Me deixa estar contigo. Linda oração para se fazer todas as manhãs. Jesus, nesse dia, me ajude a caminhar contigo. Nesse dia, me ajude a amar como tu ama. Nesse dia, me ajude a servir como tu serviria. Vê as pessoas com os teus olhos nesse dia. Não me permita usar os meus olhos. Cega-me e dá-me os teus olhos. Usa minhas mãos nesse dia como se fossem as tuas. Ajuda meus pés a caminharem para onde tu caminharia. Onde é que tem perdido, Senhor? E por mais que pareça estranho, Jesus já disse amém para 2 orações. E para essa ele diz não. Por quê, Jesus? Você já disse sim para os demônios. Você já disse sim para os incrédulos. E para esse que nasceu do alto agora, o Senhor disse não. Alguns crentes travaram aí. E pararam de ver brilho na caminhada cristã porque ouviram não do Senhor e não compreenderam. Talvez foi um emprego que não deu certo. E você jurava que era de Deus. E agora você está confuso. Talvez um casamento que você tanto queria e Deus não permitiu. O Senhor disse não. E embora você não perceba ou não admita, lá no seu coração você nutre rebeldia contra o Senhor. Senhor, eu não gostei porque o Senhor não abençoou aquele casamento, aquele trabalho, aquele curso. E aí você agora tem dificuldade de servi-lo. Você permitiu que fosse criado um porquinho na sua compreensão sobre o não do Senhor. Você esqueceu que tudo que Deus tem para a sua vida é infinitamente melhor do que o seu melhor plano. Se você achar que o que você pensava ou queria é melhor do que o que Deus tem, então você não conhece Deus. Porque nem ouvidos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para quem o ama. Se o casamento não deu certo, Deus disse não, é porque aquilo seria uma desgraça para a sua vida. O emprego iria ser um problema para você. Ou o que quer que seja que o Senhor disse não. Entenda, todas as vezes que o Senhor diz não, é porque Ele tem algo melhor. Todas as vezes que Ele te disser não, descanse, respire e diga, o Senhor só pode ter algo melhor para mim. O Senhor tinha algo melhor para o Gerazeno. O Senhor diz, você acha que o melhor nesse momento é me seguir? Pois eu vou te demonstrar que o melhor nesse momento é me seguir sem me ver. Você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Eu não vou te deixar só. Mas faz uma coisa, vai para a tua casa. Fala para os teus o que é que o Senhor fez por ti, como Ele teve compaixão de ti. Faz isso. Quando o homem suplica, ele está disposto a servir. O homem vai e ele então começa a pregar na sua cidade, Gerasa. Diz em Lucas capítulo 8, um texto paralelo, que ele começou a pregar na sua cidade. E me permitam, irmãos, essa conjectura, a minha mente funciona assim. Eu fico imaginando, você pode imaginar como foi esse homem chegar na sua casa? Você imagina esse homem dando uns passos resolutos, como quem quer obedecer ao Senhor, que agora é o Senhor dele que o salvou. Aquele homem está indo em direção à sua casa, e as pessoas estão abismadas, elas estão dizendo, será que é ele? Não sei, ele está tão diferente, mas parece que é. E talvez alguém diz, eu ouvi dizer que veio um judeu e fez algo com ele lá, uma bruxaria, uma feitiçaria, e deve ser ele. Vamos ver se ele vai até a casa dele. E o homem se dirige à sua casa. Talvez seus pais velhos, cansados e doídos da história do filho endemoniado, estão lá entristecidos. E de repente bate na porta
E a voz cansada sai lá do fundo e diz: quem é? E a voz diz: sou eu, pai. Sou eu, mãe. E os pais, com aquela lembrança antiga da voz do filho, que há muito tempo não ouvia, mas pai e mãe não esquece, eles dizem: é você, meu filho. E correm e o abraçam, e os vizinhos estão ouvindo aquele grito de alegria, aquelas lágrimas de felicidade, e eles dizem: o que houve, o que houve, o que houve? E ele consegue fôlego para dizer uma palavra, duas: ouve Jesus, ouve Jesus, ouve Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo me libertou, com poucos dias eu tombei de bicicleta. Eu estava andando de bicicleta e a bicicleta quebrou e eu bati o rosto no chão. E eu então fiquei zonzo tentando me levantar. E quem não me conhecia ficava dizendo: deve estar drogado. E eu lembro-me de uma voz feminina, de uma irmã da nossa rua que me conhecia, soube o que Jesus fez por mim. E ela disse assim, eu lembro da voz dela dizendo assim: esse daí não. No passado sim, mas desde que Jesus transformou ele, esse daí não. Os vizinhos ouvem, irmãos, o que o Senhor faz. A luz brilha. João capítulo 1 diz que as trevas não podem com a luz. Não podem. Os vizinhos estão ouvindo. Ele diz: ouve Jesus. Deixa eu lhe dizer o que ele fez por mim. Percebam, amados irmãos, qual é a mensagem. Muitos crentes dizem: eu não consigo ser missionário, eu não fiz escatologia, bibliologia, cristologia, soteriologia, eu não fiz o curso disso, daquilo, outro. Jesus disse: vai lá e diz para eles o que o Senhor fez por você. Como Ele teve compaixão de você. Será que você não sabe dizer isso? Então, ente querido, nosso problema, muitos de nós fechamos as portas do Evangelho para as nossas famílias. Porque ao invés de chegar e falar do amor de Cristo, nós chegamos falando de legalismo em Cristo. Quantos de nós aqui, talvez dos mais antigos, chegaram em casa e dizendo: agora eu sou crente, essas imagens é do inferno, a senhora vai para o inferno se a senhora não se converter. E fechamos as portas para o Evangelho. Quando a melhor coisa que deveríamos ter feito era chegar em casa e dizer: mãe, pai, me perdoa. Me perdoa, eu tenho sido um péssimo filho. A partir de hoje, vocês vão ter um filho que vocês precisam ter. Já pensou o impacto que seria chegar em casa assim? Sem precisar dizer: eu agora sou da igreja. Porque na verdade ninguém é da igreja. Ou a gente é igreja ou então não é. Os pais iriam procurar o seu pastor e dizer assim: foi o que o senhor fez com ele? E o evangelho seria muito mais bem explanado. Esse homem chega e os vizinhos estão ouvindo, a família está ouvindo. E acontece tal coisa que diz o versículo 20, que a própria cidade de Gerasa não consegue mais comportar as oportunidades evangelísticas, ele tem que expandir para todas as 10. Verso 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. E para terminar, o mais lindo nessa história é que Jesus volta lá. E que diferença. Marcos capítulo 7. Jesus dá um tempo para o homem trabalhar, para sair falando naquelas 10 cidades o que o Senhor tinha feito por ele e como teve compaixão dele. Marcos capítulo 7, versículo 31. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Jesus vai passar lá, de novo. A última vez que Jesus esteve lá, já vimos o que houve. Jesus dá um tempo e volta lá. Verso 32. Então lhe trouxeram surdo e gago. Quem lhe trouxe? O povo de Decápolis. Lhe trouxeram surdo e gago. E lhe suplicaram. A última vez que Jesus esteve lá, o povo daquelas cidades também fizeram uma súplica. Qual foi a súplica? Saia daqui.
Agora, de novo, eles vão fazer uma súplica. E a súplica agora é: suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Há uma diferença aí. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou, Jesus disse para aquele povo, que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. O povo que outrora dissera, vai embora, agora estão dizendo, ele é bom. Ele cura os nossos enfermos. Verso 37 diz, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, guarde essa frase, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Tudo o quê? O que ele fez foi curar uma pessoa agora, um adolescente. Por que eles estão dizendo tudo? Eles estão colocando na conta tudo que Jesus já fez por aquelas 10 cidades. Estão incluindo a cura daquele homem. Em outras palavras, eles estão dizendo assim, Jesus, tu és fantástico. O que você fez na vida daquele homem foi uma bênção. E nós não percebíamos antes. Esse homem tornou-se uma bênção para as nossas 10 cidades. Um homem de paz, um homem de luz, um homem de proclamação. As nossas estradas estão livres. Não está no texto. Lembra que o texto não é exaustivo. Não é a intenção do texto dar cada detalhe daquele dia. Mas é possível que tenha acontecido alguém dizer, nós não te entendemos, porque nós valorizávamos porcos. Mas desde que a vida chegou por intermédio da pregação desse homem, nós reconhecemos quem tu és. E tudo tu tem feito esplendidamente bem. Um homem, uma vida, transformou 10 cidades. Meus irmãos, vocês creem mesmo nesse livro? Pois aí está a história de um homem pecador, como eu e você, que usado por Cristo, salvo por Cristo, foi usado para transformar a realidade de 10 cidades. Um homem sem curso, que aprendeu ali em pouco tempo com Jesus Cristo, sentado aos seus pés, diz Mateus, dando a entender que Jesus deu alguma aula para ele, que era assim, era a posição de aprender, sentado aos pés de Gamaliel, como Paulo. Jesus deve ter dito algo para ele, porque Jesus disse, vai e diga o que o Senhor fez por você. Então Jesus disse para ele, quem era ele? Eu sou o Senhor. Diga ao seu povo o que eu fiz por você e como tive compaixão de você. Eu já disse a vocês como é que Deus teve compaixão de mim e o que Ele fez por mim. Você tem sua história também, onde o Senhor agiu para a glória do nome dEle. Agora talvez você diga assim, pastor, com a história dessa aí também, qualquer um prega. Não diminua o evangelho desse tanto. Porque nunca é sobre a nossa vida, é sobre a vida dele. Agora, se te satisfaz pensar um pouco na obra que Deus faz na vida das pessoas, e se você porventura pensar, se eu tivesse uma história dessa, deixa eu te dizer, como quem teve uma história dessas, não almeje isso. Se o Senhor me desse 2 botões de reversão, que eu pudesse mudar isso, de não ter vivido a história que eu vivi, trocar com você que não viveu uma história assim, eu trocaria com todo prazer. Porque você não precisa das memórias que nós temos, não é, irmão? Você não quer ter as memórias que nós temos nas trevas. Se o Senhor pudesse apagar a nossa memória. Eu espanquei um homem até arrancar o olho dele. E de todas as maldades que eu fiz, eu pude pedir perdão aos comerciantes que eu roubei, pessoas que eu espanquei. Mas esse homem eu nunca encontrei.
Eu não sei que rumos tomou a vida dele. Eu espero que o Senhor o ame e o salve e no céu eu possa pedir o perdão. Mas você não quer essas memórias. Ninguém quer essas memórias, mas eu tenho. De maneiras que eu te convido a pensar assim: Senhor, porque eu oro assim, Senhor, muito obrigado por ter me salvo de onde me salvou. Mas eu te convido a orar assim: Senhor, muito obrigado por ter me salvo antes que eu pudesse chegar onde o pastor Isaías chegou. Porque você ia. Todos nós, na nossa pecaminosidade, temos todo o potencial de sermos bichos, assassinos, prostitutas. Todos nós. Todos nós. E se você não viveu isso, levante as mãos para os céus e diga: Senhor, obrigado. Eu não preciso dessas memórias para te amar. Eu só preciso saber do pecador desgraçado que eu sou. Eu creio, isso é bem pessoal, não vá sair por aí dizendo que eu disse que está na Bíblia, não. Mas eu creio que no céu tem uma grande sala chamada Sala do que Seria. É onde a gente entra e então o Senhor mostra, se eu não tivesse te amado e te salvado naquele dia, é isso aqui que você seria. E eu penso que todos saem de lá se arrastando, procurando os pés do Senhor e dizendo: Senhor, muito obrigado por ter me salvo no dia que me salvou. E não ter me deixado viver aquilo teria sido horrível. Talvez Jesus te salvou um dia antes de você ser um assassino. Talvez Jesus te salvou um dia antes de ser um traficante. Porque Ele te ama. Ame-o de volta. Mate seus porcos. Jogue fora toda dúvida. Suplique por trabalhadores. E como o profeta Isaías diga: eis-me aqui, envia a mim. Bondoso Deus.